O INSS está dando dinheiro, aproveite agora. Ninguém te avisou, mas o governo mudou regras e quem está sofrendo vai ter um grande presente, simplesmente sem precisar fazer nada. Vou pedir para vocês ficarem comigo, porque isso que eu vou trazer é importantíssimo. E eu peço que vocês, portanto, me acompanhem para que eu possa explicar com maiores detalhes. Meu compromisso aqui é trazer informação com base em dados oficiais para ajudar. A questão é, antes de qualquer coisa, eu quero que você respire fundo, porque eu vou te contar aqui algo que muita gente não sabe. E o desconhecimento disso faz com que as pessoas tenham todos os dias perdido os seus direitos. Exatamente. O desconhecimento disso que eu vou trazer aqui faz com que as pessoas que têm direito ao benefício fiquem sem receber. Pessoas que estão sofrendo, que não conseguem trabalhar, que dependem desse dinheiro para pagar aluguel, comida, remédio. E muitas dessas pessoas simplesmente desistem, porque acham que o processo é complicado. Não estou falando de processo na justiça, não. Saiba que dentro do INSS também é processo. Mas a verdade é bem outra. E hoje você vai entender tudo de um jeito bem simples e sem nenhum tipo de complicação, né, para você poder se beneficiar disso. Imagina uma pessoa que acordou mal. Foi ao médico, o médico disse que ela precisa ficar em repouso por um bom tempo. Essa pessoa não pode trabalhar. Ela precisa de dinheiro. Mas como conseguir uma ajuda se ela não tem forças nem para sair de casa? Esse era o problema de muita gente, mas isso mudou a partir desse ano, e mudou de vez, é algo que veio para ficar, e você deve se utilizar, deve se aproveitar das boas situações ao seu favor. O INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, é o órgão do governo responsável por pagar benefícios para os trabalhadores e acabou de anunciar uma mudança importantíssima. Uma mudança que vai facilitar a vida de quem está doente, de quem precisa de ajuda com urgência. A partir de agora, quem precisar de auxílio-doença pode fazer tudo em casa, sem sair do sofá, sem enfrentar fila, sem se deslocar até a agência. Tudo pelo aparelho celular, pelo computador. E o melhor, a análise pode ser feita com apenas o atestado médico que o seu próprio médico já te entregou. Ou seja, você tem tudo nas mãos. Aí vai ter gente que vai falar, mas isso existia desde o governo anterior. Começou lá no governo anterior. A questão é, não funcionava. Além de não funcionar, as pessoas perdiam direito. A partir de agora, vocês não imaginam o presente que vocês ganham. Além de funcionar, se for negado, porque antes não era possível uma negativa, antes era o seguinte, você enviava a documentação e não tinha uma negativa. Aí se você quisesse, tinha que começar todo o processo novamente. Ou isso ia para uma perícia médica presencial. Agora, se você enviar a documentação correta, pedindo o benefício, você vai receber sem fazer nada. E como nós estamos em ano eleitoral, aproveite-se dessa situação que veio para ficar. Pelo jeito, não vai existir mais perícia inicial, presencial, para auxílio-doença. Todos os pedidos vão ser feitos à distância. Mesmo quando você for para o INSS que não tiver médico, o médico pode estar em qualquer lugar do país e você vai fazer ele pelo computador. Mas vamos entender como funciona na prática. Deixa eu explicar de um jeito mais simples possível. E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Então agora é diferente. Antes, você não podia ter a negativa para depois ir para a justiça, se for o caso. Agora você pode, pela internet, e também pode pedir para prorrogar, continuar recebendo. Antes, o pedido pela internet não dava esse tipo de benefício. E como eu disse, o governo está pagando tudo, é hora de aproveitar. Corre, quem está pedindo está conseguindo, tá? Mas vamos lá. Qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários para que eu possa voltar. Nós estamos aqui todos os dias. O INSS tem um aplicativo chamado Meu INSS. Então pensa assim, é como se fosse a agência do INSS dentro do seu aparelho celular.
Pelo Meu INSS, você consegue pedir benefício, acompanhar pedido, enviar documentos, resolver várias coisas sem precisar sair de casa. Essa novidade que eu estou trazendo agora faz parte do que o INSS chama de Ateste-Med, que surgiu no governo Lula. Esse nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. Ao contrário do que acontecia lá no governo anterior, no governo Bolsonaro, que era apenas um tapa-buraco, a ideia veio para ficar. Tá? Vai substituir a perícia inicial presencial. Então, ao invés de você ir pessoalmente ao médico, perito do INSS, o próprio médico vai analisar o seu atestado médico e seus exames de forma remota. Tudo online, tudo digital. Com isso, você pode receber o auxílio-doença sem precisar se deslocar para lugar nenhum. E tem mais. Antes, a análise só era feita para afastamento de até 60 dias. Agora, esse prazo foi ampliado para 90 dias. Isso significa que, se o seu médico assinou um atestado dizendo que você precisa de um repouso de 3 meses, o INSS pode pagar o seu benefício de forma automática, sem perícia presencial. Então, vocês pegaram aqui o segredinho. O INSS está dando pagamentos. Se você tiver um atestado de 3 meses, nem mais, nem menos. Isso é uma vitória gigantesca para quem está passando por um momento difícil da vida, porque a pessoa vai conquistar mais tempo para correr atrás de médico, enfim, para cuidar da sua saúde. É uma conquista que facilita muito a vida das pessoas mais simples e muitas vezes tem como a intenção apenas cuidar de si e a preocupação de cuidar da família. Essa pessoa que às vezes nem tem como pagar um transporte para ir até a agência do INSS. Pessoa que fica esperando por meses por um agendamento para ser atendido presencialmente, que adoece mais com a preocupação do que com a própria doença, de tão preocupado que fica em receber o sustento da sua casa. Mas calma, porque tem um detalhe importantíssimo. O atestado médico precisa estar em ordem. Se o documento vier com alguma informação faltando, o INSS pode te pedir para ir até a agência do INSS pessoalmente. Mas como assim? Vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou contar para vocês sobre o que o atestado médico precisa ter. Primeiro, nome completo do paciente, que é o seu nome, precisa estar escrito também, né? Precisa ter ali o carimbo do médico, tudo certinho. Segundo, precisa ter a data do atestado em que ele foi feito. Terceiro, precisa ter o CID, Código Internacional, o código que o médico usa para identificar a sua doença. E então, o nome da doença por extenso. Quarto, você precisa da assinatura do médico, naquele carimbinho que eu falei, né? O número do registro do Conselho de Medicina, o CRM, né? E, é claro, por último, precisa ter por escrito quanto tempo você precisa de ficar afastado, em repouso. Se o atestado tiver qualquer rasura, letra que não dá para ler, letra ilegível, faltando alguma dessas informações que eu falei, o sistema pode encaminhar para uma perícia presencial. Por isso é fundamental verificar tudo, mas tudo mesmo, antes de enviar a documentação. Porque ninguém gosta de passar pela humilhação, pelo constrangimento da perícia presencial, não é mesmo? Por isso é fundamental verificar toda a documentação antes de enviar para o INSS. Se precisar, veja bem, se precisar, peça para o seu médico refazer o atestado com todos os detalhes corretos. Fala para ele, eu vou para o INSS, eu preciso de ajuda. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like que ajuda, tá? Isso fortalece o canal e faz com que essa informação possa chegar para quem realmente precisa. Então o INSS tem novidades. A partir de agora, mudou tudo, né? Você tem direito à negativa, vai poder ir para a justiça, tem direito à prorrogação. Então, para continuar recebendo essas novidades e muito mais, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, aproveita que é de graça, se inscreva agora aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma atualização importante sobre o INSS. Agora vamos ao passo a passo para pedir o seu auxílio-doença pelo seu aparelho celular. Sim, passo a passo, de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. E compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos, do Telegram, do WhatsApp. Vamos ajudar as outras pessoas. Primeiro,
passo é ter o aplicativo Meu INSS no celular. Você vai lá no seu aparelho celular, de qualquer modelo, tem a loja oficial de aplicativos, procura Meu INSS e instala. É de graça. Segundo passo, cria o seu cadastro, se você ainda não tiver. Para isso vai precisar do seu CPF e alguns dados pessoais básicos, tá? Se tiver dificuldade, peça ajuda para alguém da sua família, um vizinho, alguém de confiança, ou vá até a agência dos Correios, que eles estão ajudando a criar esse acesso digital. Olha que bacana isso aqui, tá? As agências dos Correios, você pode ter essa ajuda. Terceiro passo, entra no aplicativo, procura a opção de pedir benefício por incapacidade temporária, que é o nome oficial do antigo auxílio-doença. Inicia o pedido. Quarto passo é anexar o atestado médico e exame. Simplesmente é uma fotografia que você vai juntar ali no aplicativo. Você pode tirar uma foto com o seu celular e enviar pelo próprio aplicativo. O importante é que a foto fique bem clara, você tira de cima, né, sem sombra, sem cortar o papel do documento. E quinto passo, e não menos importante, claro, é o passo de aguardar a análise. Os médicos peritos do INSS vão avaliar aquilo que você enviou de forma remota, sem você precisar estar presente. E o resultado vai aparecer para você no seu próprio Meu INSS. Simples assim. É claro que podem surgir algumas dificuldades nesse caminho. O sistema pode travar, nada é perfeito. Você pode ter dúvidas em algum desses passos. Por isso, sempre que tiver qualquer dúvida, procure a orientação. Não tenha vergonha, ninguém nasceu sabendo. E muito menos medo de tecnologia. Procure ajuda, seja com algum familiar, alguém que te oriente com tecnologia, um profissional habilitado que possa te ajudar a fazer esse processo de forma correta. E aqui eu preciso te dizer algo importantíssimo. Cuidado com as pessoas que cobram para fazer esse tipo de pedido no INSS. Atualmente, eu tenho ajudado muita gente e não estou cobrando nada. O pedido pelo aplicativo do INSS é de graça. Ninguém precisa cobrar nada para fazer esse processo básico. Se alguém te pedir dinheiro para te ajudar, para você pedir o benefício pelo aplicativo do INSS, desconfia na hora, pelo amor de Deus. Agora, se o seu caso for mais complicado, se você já teve o pedido negado, se o INSS cortou o seu benefício, e se você está em análise há meses, não consegue resolver, não consegue de forma alguma receber, aí sim, é importante, tá? Pode ser importante você buscar um profissional de confiança. E aqui eu não estou falando do Zé Mané que te pega na fila. Não estou falando daquela pessoa que vai lá e segura no seu braço e fala, você precisa de ajuda. Eu estou falando de um escritório, um lugar fixo. Estou falando de um advogado que tenha um lugar onde você possa ser atendido. Estou falando de um advogado previdenciário, alguém que atue no direito previdenciário. Esse profissional vai analisar o seu caso, vai orientar sobre os caminhos dentro do próprio INSS, que são resolvidos diretamente ali administrativamente, ou, se já for o caso, judiciais, que são resolvidos pela justiça para lutar pelos seus direitos de forma legal e adequada, sem falcatrua, sem conversinha. E lembre-se, você tem direitos. E quando o INSS nega um benefício de forma errada, porque o INSS é incompetente e incapaz, a justiça exige para corrigir isso e mostrar para o INSS, você errou. Muitas pessoas que tiveram os benefícios negados e foram à justiça conseguiram não só receber o benefício, como também receber valores atrasados, exatamente, que são chamados de retroativos. Esses retroativos, preste bem atenção, são os atrasados. E cuidado se alguém vier se intrometer aí, se meter no meio do seu processo. Porque muitas pessoas, quando você já ganhou, já recebeu, chega lá no final, na hora de receber, entra ali no meio, depois que o leão já está morto, que o advogado já conseguiu, aparece um monte de gente aí para simplesmente atrapalhar o processo. Então não desista.
Informe-se, busque ajuda de confiança e, é claro, compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, para que nós possamos ajudar um monte de gente. Muitas pessoas perdem os direitos todos os dias simplesmente por falta de informação. E meu compromisso aqui nesse canal é trazer essa orientação correta, baseada aqui em fontes oficiais, para que você conheça e, é claro, acima de qualquer coisa, defenda os seus direitos. Meu muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Gratidão a todas que já são inscritas aqui no canal. Antes de eu terminar, eu quero que vocês saibam uma coisa. Esse canal aqui existe por uma razão bem simples. Porque muita gente boa, honesta, que foi ali, trabalhou a vida inteirinha, exatamente, né? A pessoa foi lá, pôs o seu trabalho às custas da sua saúde, e agora essa pessoa nem sabe que tem direito a uma renda, que não sabe como pedir, não encontra um caminho e tem medo de ser enganada, que não tem ninguém para orientar essas pessoas. E é exatamente para essa pessoa que eu faço vídeos todos os dias, sem cobrar absolutamente nada, sem pedir nada em troca, só com o objetivo de informar, orientar e ajudar quem mais precisa. Aqui você vai encontrar informação sobre benefícios de INSS, sobre sua aposentadoria, sobre auxílio do governo, sobre os direitos como trabalhador, como cidadão brasileiro. Tudo de uma forma bem simples, clara e honesta, baseada na lei. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei hoje, escreve aqui nos comentários. Olha, eu leio todas as mensagens e faço o possível para responder através de novos conteúdos. E se você conhece alguém que está doente, afastado do trabalho, que está sofrendo porque não sabe como agir para garantir o seu dinheiro, manda esse vídeo para essa pessoa agora mesmo. Pode ser que você esteja nesse momento ajudando alguém que precisa de uma boa notícia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, gratidão sempre. Até o próximo vídeo.